Fala galera do VRFX, tudo bem com vocês? Tô na área aqui com uma super novidade que está chegando para você, um projeto super especial, vindo mesmo do alto, vindo do céu. Então estou muito feliz, sinto que hoje é um marco na nossa história do VRFX. Então quero agradecer, nós já oramos aqui, porque é um projeto totalmente diferente de tudo que eu já fiz. Um projeto de conexões, um projeto de chamado, um projeto de propósito, que não vai só mudar a minha história, mas a sua história também e de todo mundo que você compartilhar. Então já chega, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta, porque o seu engajamento é importantíssimo que essa mensagem chegue ao mundo inteiro, tá? Hoje começa algo que eu profetizo. Sai de Volta Redonda, aqui da Vila Santa Cecília, e vai alcançar todas as nações. Então eu tenho um convidado aqui que já vou apresentar para vocês. O projeto veio do coração dele e do coração de Deus, né? Do coração de Deus para ele e conectando. Então, o nosso convidado hoje está começando um projeto Íntimos de Deus. Então, se você quer se aproximar mais de Jesus, da palavra de Deus, aqui é o projeto. Sem placa, nós pertencemos a uma denominação diferente, mas todos somos irmãos. Então, é um projeto de palavra. Então, glória a Deus pela vida do nosso pastor Thiago Limonge. Seja bem-vindo. Olha, obrigado. Quero agradecer o Tom por todo o carinho aqui, estarmos unidos, como você disse, numa série. Essa série tem de nome Íntimos de Deus. Por quê? Porque a intimidade com Deus é um relacionamento. E todo relacionamento, ele gera uma proximidade. E quando nós nos aproximamos de Deus, é engraçado, né, Tom? Porque quando aproximamos de Deus, a nossa vida muda. A nossa história, o nosso destino muda. E é interessante porque, como você disse, foi algo que nasceu no coração de Deus e veio parar no nosso. E hoje estamos aqui com esse podcast, essa oportunidade, através do VRFX. Estamos aqui num propósito. E todo propósito, a Bíblia diz que debaixo dos céus, todo propósito ele vem de Deus. Tanto que eu sempre digo que pessoas, elas não se unem à toa. Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. E é por esse propósito que estamos aqui. Então, Tom, eu estou muito agradecido a Deus por a gente ter essa oportunidade de poder bater um pouco desse papo. Eu acredito que, como você disse, as pessoas vão compartilhar. Você que está aí acompanhando agora, compartilha, porque a gente tem que aprender a ser um agente de milagres. Às vezes você fala, olha, eu não sou um pastor, um pregador, mas você compartilhando, você se torna um agente de milagres. Então, Tom, eu estou muito feliz de estar começando esse projeto do Íntimos, porque, como eu disse, intimidade com Deus é uma coisa fantástica. Sim. É uma coisa que surpreende a gente, não é verdade? Então, vamos lá. O projeto é um projeto que veio do coração de Deus e nós vamos contar algum testemunho aqui da vida do pastor Thiago. Ele já me contou muita coisa, da minha vida também, e eu quero saber da sua. Deixa no comentário o que Deus fez na sua vida que marcou. Comenta aí embaixo, escreve, abre seu coração. Deixa um testemunho, né? Como nós conversamos aqui nos bastidores, as histórias, os testemunhos conectam as pessoas. Então, o seu testemunho pode transformar a vida de uma pessoa que está entrando no canal, vê lá, se identifica e pensa, o João foi curado das drogas, então eu também posso vencer, estou vencendo. Exatamente. Então, é isso que a gente quer fazer, intimidade. Nós entendemos que a intimidade ela vem com praticar da palavra. Exato. Né? Não tem como pegar a Bíblia e botar dentro da nossa cabeça. Não tem como. Mas, Thiago, uma coisa que eu quero enaltecer é a questão que eu quero dizer. Tipo assim, a gente não tem placa de igreja, mas a gente sabe que a palavra muda a vida. Exato. E eu quero enaltecer aqui a minha escola bíblica, a Escola Bíblica do Rema. Honrar eles, né? Honrar, porque eu comecei a congregar por causa do Rema. Sim. Eu não fui diretamente para uma igreja. Eu já tinha sede e fome da palavra. E foi Deus que me conectou, porque eu já tinha o desejo. Então, o Rema, que nasceu lá nos Estados Unidos, fundado por Kenneth Hagin, um jovem na época de 16 anos, que tinha 3 doenças incuráveis, declarou Marcos 11, 23 e deixou um legado. Nossa. Deixou um legado. Incrível. Trouxe um missionário para o Brasil com a sua esposa, que fez o nosso ministério, hoje o Verbo da Vida. Sim. E fez o Rema. É engraçado que o Rema, como que o Brasil
Deus é brasileiro e todas as nações, mas ele tem um carinho especial. Tremendo. Porque nos Estados Unidos, outros países, só tem um rema por país. Só que no Brasil tem mais de 130. Meu Deus. Então a palavra aqui é compartilhada. É o que você falou, né? Eu acho interessante essa questão, porque quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre fé cristã, muitas pessoas começam a tomar partidos, né? Partidos assim, no tal significado, que significa que às vezes a pessoa vai puxar, eu sou católico, eu sou evangélico, pentecostal, sou frio, sou tradicional. Então, as pessoas englobam muito a questão do partidarismo. Sim. Só que nós não somos, né, partidários, mas, porém, nós somos cristãos, defendemos a fé cristã, o sacrifício de Jesus, acreditamos que ele morreu, né? Ressuscitou, Amém. Hoje está conosco aqui. Amém. E como você falou, é o testemunho. E a própria Bíblia, ela fala uma coisa, Tom, que eu acho interessante. A Bíblia vai dizer que nós vivemos para testemunhar a Cristo. E como é que a gente dá esse testemunho? Eu entendi que dar o testemunho de Cristo é como você disse, é um jovem que começou com 3 doenças ali, algo incurável, daqui a pouco profetizou um verso bíblico, um versículo bíblico. Declarou no coração. Declarou, colocou aquilo na cabeça e aquilo se tornou realidade. Então você parte pela ideia de que as palavras realmente elas têm poder quando se trata de fé. Então não é uma questão de religião, é uma questão de você se tornar um filho de Deus, acreditar na palavra e viver experiências incríveis. Então eu acho engraçado porque o meu testemunho, quando você falou sobre testemunho, eu achei curioso, já tomando um pouco dessa parte, muitas igrejas, às vezes eu nem cheguei a ministrar tamanha palavra de Deus, assim, de falar horas, eu contei ali em poucos minutos o meu testemunho, né? Que foi como eu te disse, eu já tomando um pouco da parte, né? Dessa questão, a gente entrando um pouco nesse gatilho, né? Sabe que às vezes eu sou bem... Mas assim, a questão do meu testemunho, como eu te disse, eu comecei a usar droga com 10 anos de idade. Pensa bem, uma criança, uma mente não formada, né? Nem decisões, nem por nada, uma mente de uma criança. Uhum. Uma criança. Então, com 10 anos de idade, sofrendo problemas ali, com drogas, abstinências, e sem saber o que era a vida. Só sabendo que precisava saciar um desejo de utilizar a droga para amenizar uma abstinência. Então, foi interessante isso porque em muitos cultos, né, encontros, vamos dizer assim, reuniões, onde eu fui falar de Deus, só o meu testemunho fez muitas pessoas caírem de joelhos e dizer: o Cristo da vida dele é o Cristo que eu quero, que esse Cristo mudou a vida dele, ele é como eu, vai mudar a minha também. E eu acho que a simplicidade, Tom, é uma coisa forte. Por quê? Porque é como eu e você, Tom. Não há diferença entre eu e você, não há acepção de pessoas para Deus. Então, significa que se eu e você que temos esse testemunho, como você disse, que o Rema, você aprendeu muito lá e tem aprendido, as coisas estão se tornando realidade para você, te dando realmente o que a gente veio fazer aqui, criar uma expectativa, inspirar pessoas, né? Levar elas a esse amplo conhecimento sobre intimidade com Deus. Então essa intimidade que você teve foi gerada por Deus, como eu também. E quando eu entendi que eu havia usado droga com 10 anos de idade, abstinência, chegou uma hora que o que me salvou foi intimidade com Deus. O que me tirou da droga foi a intimidade com Deus. Então, se eu estou vivo de 10 anos de idade, hoje eu tenho 35 anos de idade, né? Dos 10 anos de idade para cá, se eu estou vivo, foi a intimidade e a palavra de Deus que me transformou, entende? Então? Uau, incrível. O testemunho é fantástico. Depois, quem quiser saber mais, né, entra no Instagram do pastor. Deixei só só uma introdução, mas é algo que me marcou. E o nosso encontro, né, foi algo surreal. Nós nos encontramos nessa rua aqui na Vila Santa Cecília. Exatamente. Passando ali, e aí conectamos, e aí depois já tinha pessoas em comum. Exato. E foi conectando. E algo que eu aprendi esses dias é que Deus, ele já criou o propósito. Sim. Então, nós nascemos para cumprir um propósito. Exato. Então, nós nascemos por um propósito, para cumprir um propósito. E todos nós temos um propósito. E a grande questão é o seguinte: o seu bloqueio
tem intimidade com o seu propósito. Então, o pastor pode testemunhar quantas pessoas são alcançadas através do seu testemunho. Pessoas que você venceu o vício das drogas, pessoas que estão lutando nesse vício, né, vão conseguir vencer também através do testemunho, já venceram. Então, o que te bloqueava, o que o inimigo tentava te parar, é que ele sabia que você ia alcançar muitas pessoas. Pegando no meu caso, desde pequeno, criança até minha adolescência, eu era muito tímido, muito travado. E depois, quando eu fui destravando através das vendas, através da palavra, de tudo mesmo, eu fui entendendo que hoje eu entendo um dos meus propósitos, que é ser um comunicador. Por isso que eu tenho um canal de comunicação. Oh, Deus mudou tudo. Então, quem imaginava que um menino tímido teria o maior canal de comunicação da cidade? Né? Então, Deus confunde, né? Forte. Confunde. Mas, e algo que me marcou muito é quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. Sim. Porque ele é o ajudador. Jesus deixou, né, o presente, ele falou, eu tenho que ir para deixar o Consolador, o presente, o Espírito Santo. E quando eu entendi isso, eu vim de uma outra religião que não tinha muito disso. E quando eu vim para cá, eu entendi, e Tiago, mudou a minha vida. Porque hoje, se eu faço qualquer coisa, é perguntando para o Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho que gravar com o Tiago, ele vai falando. E olha o processo que nós chegamos até aqui. Deus, da primeira conversa até aqui, foram quase 3 meses ou 2 meses. Então, foi um preparo. Então, aquele tempo era um tempo, e eu sinto que agora nós estamos ainda mais maduros que aquele tempo. Exato. Era o desejo de Deus que fosse agora, que a gente estaria mais maduro. Então, conta pra gente mais sobre esse projeto que também está no seu coração. Por que íntimos de Deus? Porque, assim, igual eu estava te dizendo, tem pessoas que estão hoje vivendo experiências hoje intensas, né? Como eu te disse, pessoas que hoje a sua família às vezes levam uma outra visão de campo, né? Pessoas que hoje estão, por exemplo, em meio a um turbilhão de coisas que aconteceram nessa humanidade, por exemplo, como o Covid. Quantas pessoas perderam familiares e hoje ainda estão, mesmo que passaram alguns anos se passaram, mas tem pessoas que ainda continuam sem chão, porque perderam alguém que era base, um familiar, perdeu um ente querido. Então, muitas pessoas eu vejo que estão sem direção. E é como você mesmo disse, tudo vai criando forma, vai criando algo devido à direção de Deus. E então eu entendi que para ter uma direção de Deus, a voz de Deus, eu percebo uma coisa, Tom, que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela é muito suave. Ela é muito tranquila. Ela é como aquela brisa da manhã, quando você abre a janela, vem aquele vento suave e você fala, é Deus. Então, ela é uma paz tremenda. É inexplicável. A gente não dá para explicar, só dá para sentir. A gente sente. É por isso que às vezes o nosso corpo, né? Você que está acompanhando aí, eu acredito que você também possa estar arrepiado já ouvindo a gente falar. Talvez você está sentindo. E isso eu quero te dizer, é a presença do Espírito Santo. Amém. Então, quando a gente começa a entender que sem o Espírito de Deus, que ele é, como você disse, consolador, ele é amigo, ele é ele quem te dá uma direção, te dá um norte na vida. Confirmação. Exato. Ele faz uma coisa que a gente está criando aqui, essa identidade chamada íntimos, porque existe uma coisa que vem do Espírito Santo, Tom, que é o Espírito Santo que dá capacitação de dons. E tem todo mundo tem um dom. Eu percebi isso, Tom. Todo mundo tem um dom. Igual você estava dizendo, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de estar em público. E hoje eu estou em público e hoje eu estou falando para muitas pessoas, para multidões de pessoas que me ouvem. Então eu entendo que havia um dom adormecido em você. Era como um leão. Ele estava dentro de você rugindo. E talvez essa pessoa agora também está dizendo, realmente eu tenho um dom, seja ela para fazer um café. O meu café é o mais gostoso da cidade. Tudo bem, é um dom, é a sua especialidade, é aquilo que Deus te deu. Talvez você fale, eu sei fazer um churrasco. Né? Glória a Deus. Me deu até fome aqui agora, então, na conversa. Foi bom, Me deu até uma fome, né? Então, às vezes, o cara é bom no churrasco. E são potenciais que estão adormecidos dentro da pessoa, estão rugindo como um leão, porque poderia ser um empreendedor. Por exemplo, se ele é bom no churrasco, estou dando um exemplo, citando para as pessoas entenderem de uma forma mais clara. Se ele é bom no churrasco, ele poderia abrir uma churrasqueira, uma churrascaria, né?
abrir uma churrascaria, um buffet, podia fazer até um churrasco espetinho para vender hoje num delivery. Então, há pessoas que nascem um empreendedorismo dentro dela, e no VR Facts você fala muito sobre empreendedorismo, eu admiro muito o seu carinho por impulsionar pessoas nisso, e eu acredito que isso também vem de Deus. Então, há um dom adormecido dentro dela que quando ela solta aquele leão, Tom, meu Deus, ninguém para ela se torna imbatível. E aquilo é a fé com a capacitação dos dons do Espírito Santo. Você entende? Então, eu cheguei a entender no íntimo, o Tom, que a gente tinha uma missão aqui, que a gente tem uma missão aqui, e que a gente precisa despertar leões e leoas que estão dentro dessas pessoas aí. Então, você que está acompanhando aí, já se prepara, porque a experiência que você vai começar a viver, quando esse leão que está dentro de você sair para fora, ele está rugindo. Quando nós soltarmos esse leão através do íntimos, porque o íntimos é isso, eu quero provocar mesmo você a viver uma vida de excelência. Se você ainda está vivendo uma vida difícil, dificuldade todo mundo passa, mas se não está resolvendo dificuldade, é porque ainda falta a intimidade com Deus, né, Tom? Uau, sensacional, gente. Estou aprendendo aqui igual vocês aqui. Estão aprendendo aí, por favor, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Tiago, sensacional. É uma coisa também que eu vejo que é muito especial, é que, por exemplo, já tem 5 anos que eu leio Provérbios, e foi o primeiro livro que eu comecei a ler da palavra. E uma coisa, Tiago, que eu vejo, pastor Tiago, que eu vejo, às vezes eu te chamo de Tiago porque a gente sente irmão. A gente tá, fica à vontade. Eu sempre digo, ou me chama de magrinho, o pastor é porque a gente respeita a hierarquia, a posição de Deus. Mas, irmão, a gente, vamos dizer assim, estamos aqui no bate-papo entre amigos, irmão, fica à vontade, tá? É isso. Então, a palavra, quando as pessoas entendem, algo que me destravou muito. Eu achava que a Bíblia era uma palavra, era um livro só da igreja. Só que depois eu descobri que era um livro de princípios, é um livro de princípios, e um livro onde todo livro é inspirado dentro dele. Resumindo, é um manual do ser humano. Hoje você compra uma TV dessa, ela tem um manual para você utilizar todas as funções dela. Exato. Agora, se você não lê, você só sabe algumas coisas, funções. Você não sabe que ela tem HDMI, que ela tem touch, que ela entra na internet. Então, como que você vai saber o seu potencial máximo se você não está lendo o seu manual? Que é a palavra. Exatamente. Então, é muito simples. Não gosto de igreja. Cara, começa não gostando, mas lê a palavra. Vai ser bom para sua vida. Para você errar menos. Hoje eu erro muito menos. Não vou falar que sou perfeito. Sim, mas eu sei que, por exemplo, não sei porque eu estou entrando nisso. O casamento. Deixa Deus te usar. Casamento. Estou tendo a família cristã agora. Uhum. E, cara, quando eu vivia em determinado lugar, no mundo, era normal, as pessoas normalizam o sexo como normal. Exato. Né? Hoje, infelizmente, tenho escutado cada conversa tão... Meu Deus, é doideira. E as pessoas acham que é normal. Só que não é normal. E por quê? Porque Deus é ruim? Não, Ele quer proteger. Certo. Ele quer te proteger. Então, o sexo é para casados. Por que Deus é mau? Não, porque Ele quer te proteger. Certo. E aí, agora eu estou entendendo porque eu entrei nisso, que eu tinha que contar uma história. Pode compartilhar? Pode compartilhar, pode. Hoje aqui, ó, por isso que eu falo, esse podcast é para abrir sua visão, porque aqui a gente não esconde nada, porque às vezes eu digo que existem coisas que estão por trás da Então cortina. deixa o like aí que eu vou contar algo que eu nunca contei em lugar nenhum. Ó, para quem compartilhar, prepara, porque é forte. Meu Deus. Fala você pra gente cansa, não, você não, porque o que ficou para trás, ficou para trás. Sim. Mas é porque eu estou te contando isso. Abre o jogo, esse podcast a gente prometeu, vai ser verdadeiro, transparente, vamos embora. Quando eu fui lá, eu falei que fiz uma viagem com a Chique para Gramado. Sim, sim. Que foi top demais. Opa, também uma coisa, né? Eu quero deixar um abraço para Chique Viagens, né? Poxa, que tá mandando todo mundo viajar para fora do país e viajando para todos os lugares no Brasil, dentro e fora, né? Israel, vamos em breve. Chique Viagem é referência, Meu hein? Deus, olha, é a melhor de Volta Redonda. Meu Deus, hein? Tamo junto. Parabéns, parabéns. Mas, e aí eu fui nesse... Nunca tinha ido pro Sul, para Gramado, foi sensacional. Com o Pedrão, toda a galera, a Dani lá de Barra Mansa também. Então foi tipo assim, uma viagem incrível, incrível. E nesse processo eu já não saía mais assim para boate, eu não queria mais. Nem estava em igreja ainda. Mas não saía para boate, já tinha parado de beber. E todo esse processo que eu parei de beber, que eu parei de sair, foi antes da igreja. Porque já não fazia sentido para mim. E era o Espírito Santo trabalhando comigo sem eu saber.
né? E aí eu saí com a galera toda que foi pra uma churrascaria e tal. E o inimigo colocou algo na minha cabeça que eu ia ficar com alguém naquele dia. Sim, ou seja, uma coisa que todo jovem quer também, que ninguém aguenta ficar sozinho, né? Mas... Claro, é horrível ficar sozinho, eu sei disso. E todo jovem mas quer dar uma paquerada, vamos dizer assim. Todo ser humano mas quer dar uma paquerada. hoje eu já entendo que não. Hoje eu entendo que não faz sentido eu beijar uma pessoa que eu não tenho... Eu penso um futuro com ela. A produção tá rindo aqui, mas eu entendo que tem muita gente que tem o apelido de beijoqueiro, mas tudo bem, siga. Meu Deus. Mas para resumir a história, eu tive uma noite com uma pessoa que tava lá, tipo assim, e o pecado é bom, cara. O pecado, aparentemente, ele é atrativo. É atrativo. Não, Exato. E é bom. É. Só que a consequência dele é ruim. Exato. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E o pecado realmente é bom, mas eu já aprendi que a gente tem que fugir do pecado. Exato. Hoje eu também. É bom que eu já fugi do pecado. Corre, tá? As tentações. Faz igual José, né? José do Egito. Fugiu. Exatamente. Fugiu e ainda foi preso. Mas aí... ainda foi preso, né? Ou seja, preso, mesmo a gente fugindo do pecado, a gente ainda acaba, às vezes, passando por situações constrangedoras. Né? Pra você ver, a vida do crente não é fácil, não, mas vale a pena. Resumindo essa história, eu voltei dessa viagem, a gente estava terminando o período da pandemia, e aí eu voltei para cá, já no aeroporto já estava me sentindo mal. E aí eu fiz o exame em Volta Redonda já, eu descobri que eu estava com Covid. Eu tinha certeza que eu nunca ia pegar Covid, Sim. Porque eu tinha uma fé gigante. Certo. Mas aí eu peguei, tipo assim, fiquei mal e tal. Só que não foi só Covid. Certo. Por esse relacionamento, eu tive uma outra doença também. Uma doença sexualmente transmissível. Sim, entendi. E, cara, nunca tinha acontecido isso na minha vida. Quando eu era do mundo, já tive vários casos com outras pessoas. Era uma DST, e nunca do ST. Sim, entendi. Uhum. E no caso, nunca tinha acontecido isso. Foi muito louco, velho. Nossa, que experiência. E foi os dois ao mesmo tempo. Profundo, né? Então eu não tinha o cuidado ali da minha família, porque era Covid, e eu fiquei sozinho, tendo uma intimidade com Deus. Olha que loucura. Nossa. E aí eu fui, e Deus não coloca doença, eu que escolhi. Exato. Eu que escolhi. Ou seja, Deus não tem culpa de nada que acontece na sua vida. É o livre-arbítrio. E eu digo que nem o diabo também. Nem o diabo. O diabo só pode, o inimigo, tentar. Né? Tem gente que bota apelido, né? Inimigo, vamos lá, né? Porque inimigo, às vezes o algoritmo não pode falar essa palavra. Então vamos lá. Então, assim, o inimigo, né? Ele diz assim, né? Que ele ouviu o tentador, ele tenta. Tentador. Ele tenta. Tentador é aquele que te provoca. Isso. Mas não quer dizer que ele vai fazer você ser induzido assim, pegar na tua mão e falar, você vai fazer do jeito que eu quero. Não, ele não vai fazer ser de marionete. Não. As escolhas são suas. Nem Deus faz, né? Nem Deus faz. O livre-arbítrio é para todo ser humano. Então, ou seja, se a gente erra, a gente não pode colocar a culpa nem em Deus e nem no inimigo. Boa, somente em Deus. Muitas pessoas colocam... Somente em nós mesmos, né? Temos que assumir a nossa culpa. Então, pessoas... você aí não vem jogar a culpa na mãe, no pai, no tio, no primo, em em Deus. Que botou pra eu beber. E falar que o cão tá chupando manga. Não sai com esse papo pra lá. É você, tá? Ele tenta, mas não vai conseguir mais, não. Mas e que situação que você tava então, né, Tom? E aí, pra resumir, o Espírito Santo, nem entendia muito, falou assim, eu te separei para você casar com uma pessoa, eu não quero que você, para sua proteção, eu não quero que você tenha. E aí eu entendi realmente que eu já estava no processo de não querer fazer isso, mas foi a última vez. E até hoje, nunca mais eu tive essa relação com outras pessoas. Né? Tive outro relacionamento, mas a gente... Não continuou, mas não tivemos relação sexual. E você sentiu esse peso na consciência, né? Sim. A consciência te incomodou muito, né? Muito. E é engraçado que eu digo que esse peso na consciência são alertas de Deus para a gente não continuar naquilo que não está sendo bom, saudável para a nossa vida, né? O pecado, ele pesa. O salário do pecado é a morte. Você viu que quando a pessoa está cheia de pecado, ela se sente pesada? Sim, uma mochila nas costas, né? É como se ela tivesse uma bigorna nela, pesada, né? Vai falar uma coisa, melhor ficar quieto. Não, pode falar, deixa eu falar aqui. A gente prometeu abrir tudo aqui. Então, o pecado, ele pesa, mas a santidade traz leveza. Uau. Porque você pode ver que quando a pessoa ela leva uma vida santa, ela fala assim, nossa, tão leve, tô tão feliz. E quando a pessoa está no pecado, ela fala assim, minha vida tá tão pesada, parece alguma coisa puxando para trás. Então, são escolhas. O livre-arbítrio está aí, nas escolhas. Então, eu, por exemplo,
quando eu saí da droga, eu escolhi ali essa leveza. Você teve a sua oportunidade de escolher a leveza. Quando você disse, Deus preparou para mim, eu acredito, uma mulher companheira. É o que a Bíblia fala, uma auxiliadora, aquela que anda, não é também como muito machista, né? Até, produção, me perdoe, né? Mas vamos falar a verdade. Tem muito homem que é machista e acha que a mulher tem que ser dele ali, né? Uma escrava, né? É uma escrava, mas não é isso. Não. A mulher, ela auxiliadora. É o jugo igual. É julgo igual. Então, ou seja, ela anda lado a lado. Só que o homem é cabeça, que o homem é provedor. Mas a mulher é auxiliadora. Por quê? Porque ela faz aquilo que o homem não pode fazer. Ela completa. É uma engrenagem. É como se fosse o Espírito Santo, a mulher. Exatamente. Porque ela auxilia o que o homem não era capaz de fazer. E vai direcionando. Cada um tem um papel. Cada um tem um papel importante. Um completa o outro. E Tom, assim, nossa, que coisa incrível. Que experiência que você teve, né? E também que renúncia, né? Você falou, quer saber, vou renunciar tudo. Sim, não tô falando que do dia pro outro eu não tive mais vontade. Não. Não, claro. Mas todos nós temos vontade. Mas o que vai nos capacitando a parar de pecar é a graça. Porque se fosse na nossa força, não era possível. Hoje, eu não tenho vontade nenhuma mais de beber nada. É sobre a graça. Sobre a graça. E eu fui diminuindo. Quero deixar essa questão com vocês. A Bíblia não fala sobre bebida, mas embriagar não vai te levar a lugar nenhum. Exato. Vai te levar a gastar dinheiro. Doenças, perda de dinheiro, ressaca. E a pessoa fica imoral diante da sociedade. Porque quem acredita? Você vai colocar um piloto de avião, não é verdade? Para pilotar um avião bêbado? Não vai. Vai botar um cara para dirigir uma Ferrari bêbado? Não vai. Eu não confio. Você vai fechar negócio com um cara bêbado? Não dá. Não porque vai. O cara não está em são e juízo. Então, eu vou ser sincero, nem credibilidade ele tem. Então, a bebida não é só uma questão espiritual, uma questão de posicionamento. E aí eu fui vencendo. Tem pessoas, pastor, que falam o seguinte, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Sim. E aí, não é assim, você vai para a igreja e você vai parar de beber. É porque a mudança é como você gradativa. Falou, você sentiu algo te incomodando que você deveria mudar. Então, essa mudança quem traz é até o próprio Deus, quando você abre a porta para ele entrar. Isso aí. Porque Deus ele não arromba, né? Não. O inimigo ele arromba, ele quer arrombar e entrar na tua vida, mas agora Deus não. Deus ele quer entrar suave, ele quer que você abra a porta. E olha, é incrível que você falou essa questão aí, agora vamos falar a verdade, vamos colocar, né? Então, a questão, né, de juízo, eu digo assim, tem gente que falta tomar vergonha na cara. Vou falar a verdade. Você que está acompanhando aí, falta tomar vergonha na cara. Não é essa questão de, não sei o quê. A minha avó... Já sabe o que tem que fazer, né? A minha avó diz isso muito para mim. O que falta na vida dessas pessoas é vergonha na cara. Então, vamos tomar vergonha na cara. Então, olha, eu digo sempre assim, Tom, é que a vida é uma caixinha surpresa, mas nós vamos decodificando ela. A gente vai descobrindo ali chaves, vai virando chaves, vai aprendendo, vai ganhando experiência. Como você falou, há 3 meses atrás a gente começou com a ideia do Íntimos para aproximar as pessoas de Deus de uma forma simples, para elas verem que a gente também é de carne e osso, tá? Eu posso ser pastor, pregador, o que for, mas me aperta aqui, eu vou gritar. Ai, por quê? Porque eu sou eu sou de carne e osso igual você. Eu também sou pecador, falho, mas o que diferencia, às vezes, é a vida que eu escolhi levar. Então, muitos amigos hoje meus andavam comigo, me achavam, quando a gente está no mundo, a gente é chamado do cara, né? Esse é o cara, pô, tá doidão, fumou maconha no carro, chamavam de sauna, né? Quando o cara fuma maconha dentro de um carro, eles chamam de sauna, né? Que ele fecha o carro todinho, aí ele fica tanta fumaça lá dentro, ele fica embriagado de tanta fumaça, ele fala, tá doidão, enfim. Então, eu era aquele que fazia a sauna no carro, era aquele que fazia aquilo outro, então eles achavam o máximo. Mas o dia que eu vi que eu tava vazio, era algo momentâneo. Quando eu vi que aquilo estava prejudicando a minha saúde, que eu gosto de esporte, sabe? Eu gosto de academia, essas coisas. Hoje eu tô, né, um pouquinho até mais gordo. Engordei um pouquinho esses 3 meses, deu uma melhoradinha, né? Tava magrinho, acho que eu comecei a engordar. Botou um enchimento. Tem um mistério de Deus aí também. Então eu gosto de atividade física, isso é bom. E olha, você que está acompanhando aí, incentive seu filho a atividades físicas. Tá? O VR Fact apoia muito atividade física, né? O Tom tá buscando fazer um Ironman, né? Isso aí. Tá vendo? Ó, a gente vai bater o desafio dos 90 dias com o Tom, hein? Então, a atividade física ajuda muito a você ocupar a sua mente. A minha avó era uma mulher muito sábia. E ela sempre me ensinou uma coisa também. A mente vazia é a oficina do inimigo. Sim. Né? Então, pode falar dele. o do cão chupando manga. Então, quando a gente tem uma mente ocupada,
não dá tempo de pensar besteira. Isso aí. E foi uma coisa que me ajudou muito, foi a conexão com Deus para sair da droga, e acredito que tem muitos. E quando a gente fala de droga, tem gente que fala assim, ele usava droga. Não vem com essa coisinha pro meu lado, não, que a gente sabe que a sociedade, uns 70% de camarada aí usa, né? Apenas 10% assume, 15%, e o resto usa tudo escondido da mulher, escondido da família. Então, pelo amor de Deus. Fora as drogas lícitas também, né? O álcool. Como na Argentina, que é legalizado. Não, digo o álcool mesmo. O álcool mesmo é uma droga que mais mata. No trânsito, exato. Destrói famílias. Exato. Pais que chegam em casa batem na mulher por causa do alcoolismo. Eu perdi uma amiga minha, eu tinha, graças a Deus, por isso que eu falo, pregue o evangelho, pessoal, fale de Jesus. Ainda que a pessoa não te dê ouvido na hora, fala para ela assim, Jesus te ama e você precisa dele. Vai deixar uma semente dentro do coração. Vai deixar. Vai. Porque antes de uma A palavra menina, não volta vazia. Eu conheci uma jovem, e foi em outro estado. Ela faleceu, Tom, porque ela estava com mais 4 jovens ou 5, o carro estava super lotado, eles se drogaram a noite toda, houve uma festa, eles foram, e um pouco antes, 2 semanas antes, eu vim pregando para ela. Eu vim falando do amor de Deus para ela. Passei 2 semanas assim. E aí ela até me mandou um áudio falando, olha, eu queria muito ter uma reunião com você, pode ser pelo telefone, como você está no Rio de Janeiro, pode ser pelo telefone que eu quero falar de Jesus. E olha, eu atendi ela e falei assim para ela assim, Jesus te ama. Se você entregar a sua vida para ele, pode ser no último segundo da tua vida, ele te salva. E sabe o que aconteceu? Passou 2 semanas, houve uma batida de carro. O rapaz estava dirigindo, ele foi cortar na pista um carro, ele estava embriagado, todos estavam embriagados. Quando ele foi cortar na pista, ela tinha aceitado Jesus, hein? Ela tinha aceitado Jesus antes. Uhum. E quando chegou esse evento, eles bateram de frente com o caminhão. Nossa. E ela foi a única arremessada pelo vidro. E morreu, faleceu. Aí fica aquela questão, salvo ou não? Uma coisa eu sei. A minha parte eu fiz, eu falei de Jesus. E ela falou que aceitou. Então a gente nunca sabe o plano de Deus. Sim. Jesus, ele salvou um ladrão na cruz no último momento. Quando ele falou assim, eu acredito que você é o Filho de Deus, você é o Messias. Isso é o quê? Intimidade. Intimidade. Uau, um ladrão teve intimidade que às vezes uma pessoa dentro da igreja não tem. Teve intimidade. E ele disse assim, eu te reconheço, você é Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Isso. E Jesus disse assim para ele assim, ainda hoje, olha isso, que lindo. Um ladrão que viveu uma vida dissoluta, né? Era um pecador como eu e você, talvez eu acredito que, Tom, eu acredito que aquele homem nem Santa Ceia, talvez ele experimentou, não batizou, talvez ele viveu uma vida dissoluta sem conhecer o que era o reino, mas no último momento, só porque ele reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, não impediu a morte dele, morte e carne. Sim. Mas ele recebeu a vida eterna. Aleluia. Que Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então olha que coisa tremenda. Então a gente não pode parar de ter intimidade com Deus e nem de levar essa intimidade para outras pessoas. E hoje, graças a Deus, Tom, eu louvo a Deus porque a minha família, todo mundo era muito orgulhoso. Vou falar a verdade, depois vocês puxam a orelha em casa aí, tá? Minha mãe, meu pai, todo mundo aí. Então, a minha família tem um quê de muito orgulhoso ali. Mas o Espírito Santo moldou a minha família. E ainda está moldando em muitos detalhes que eu sei que a gente até morrer, a gente aprende, né? A gente aprende todos os dias. E minha família aprendendo a ser mais humilde, Deus trabalhando, ensinando para minha família. Hoje, graças a Deus, a maioria está hoje na presença de Deus. Amém. Não dizendo em religião, mas alguns estão, todos cristãos, vamos dizer assim. Aceitaram a maioria, Jesus. Isso aí, aceitou Jesus, são cristãos. Então, isso é muito bonito de ver, porque Deus fez um mover. Amém. Quando eu digo orgulho com minha família, não é que a família eram pessoas ruins, mas estavam um pouco duros. Não, eu resolvo, eu levo minha vida sozinha. A força do próprio braço. Precisavam da intimidade. E hoje, eles aprenderam essa intimidade. E é tremendo. E é isso que eu vejo para as famílias e torço para as famílias hoje. Até através desse podcast, que as pessoas que estejam compartilhando, isso é muito importante, então, que elas compartilhem com familiares. Ah, mas o meu familiar não gosta de ver. Meu filho, você nunca... obrigado com o meu familiar. Você nunca sabe o poder de Deus, onde ele pode chegar e o que ele pode fazer. Talvez você vai enviar agora, compartilhar agora esse podcast com um familiar e ele vai estar usando droga, sentado, triste, se sentindo solitário. Ele vai, quer saber? Deixa eu ver esse vídeo aqui. E aí Jesus vai entrar no coração dele, ele vai entregar, vai ligar para você e falar assim, mãe, eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Pai, eu fui tocado nessa mensagem. Então a gente nunca sabe, a gente tem que lançar a rede, como Jesus ensinou a Pedro. Pedro não sabia quantos peixes ele iria pegar. E Jesus surpreendeu com a maior pesca. A pesca dada na Bíblia como uma pesca maravilhosa. Olha isso. Essa é top demais. Então, intimidade é isso, né? Você está falando sobre família, sobre intimidade, e uma coisa que eu tenho visto muito, que eu tenho aprendido, é sobre a mesa.
né? A gente só senta à mesa com quem a gente tem intimidade. Uau, Se uma exato. pessoa chegar na sua casa agora, você não conhece, você não vai chamar ela para sentar na sua mesa. Exato. Então, nós estamos aqui porque nós temos intimidade um com o outro. Né? E Deus está aqui porque nós estamos íntimos dele. Então, nós estamos trazendo a mesa para todos aqui. Exato. E o que eu quero compartilhar é o seguinte: quantas pessoas hoje não têm comunhão com a própria família? Estão presas muito na rede social. Cara, eu trabalho com rede social. Uau. Mas na mesa não é lugar da TV, não é lugar da rede social, é lugar de todos sentarem. Não é, muitos familiares sentam, cada um no seu quarto. Se isolam. E o diabo, ele quer dividir. Exato. Ele quer dividir. Então, uma intimidade é você, não posso, não tenho tempo, trabalho fora. Uma refeição, que seja o café da manhã, a janta, o almoço, só posso domingo. Uma refeição junta para você entender hoje quantas crianças estão sofrendo, adolescentes, porque o pai não está olhando no olho dele e sabendo talvez que ele está sofrendo um bullying dentro da escola. Exato. Na nossa época não tinha isso, né? Porque tem pessoas que guardam isso dentro dela e não expõem, né? Não expõe. No meu caso, eu não contava para meus pais o que eu sofria. Naquela época nem era bullying, era normal. A gente crescia. Hoje teve muitas coisas. A gente entende que afeta as pessoas, tem que conversar e tudo, mas a geração hoje é muito fraca, eu sou sincero. É fraca, porque não está sendo treinada. Porque ela é acostumada, geração micro-ondas, é tudo rápido, eles querem para ontem. Sabe o que eu vejo nisso, Tom? O fogo refina o ouro. A gente precisa, às vezes, levar um calor. A aprovação amadurece. Não estou falando que a gente apoia bullying, jamais. Não, jamais, né? Com certeza. Assim, Tom, sabe o que eu vejo nessa questão? Mas a vida é uma escola, pessoas, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção quando você falou. Você estava sofrendo dentro de casa uma coisa que você queria expor. Eu acredito que você queria expor aquilo pros outros. Sofria na escola e não falava. É um desabafo, né? E quantas pessoas estão depressivas, porque dizem que o mal do século é a depressão e a ansiedade também. Sim. A ansiedade é uma pré-ocupação, uma pré. Ela se antecipa excesso de futuro. Coisa. E ela se frustra, porque às vezes não acontece no tempo dela, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Sim. Conforme a banda toca, não é na vontade dela, é na vontade de Deus. Por isso ela tem que ter intimidade com Deus. Porque eu percebo que quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela tem mais liberdade para falar dos sentimentos dela que estão ocultos. Por isso que a Bíblia fala sobre intimidade. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus em oculto, que o Pai Celestial em oculto, o Deus do céu te ouvirá. Então, olha só, existe essa questão de intimidade. Ainda que ela não consiga desabafar como você fez, com família, você desabafando com Deus se sente mais leve. Você fica mais preparado para poder expor isso para as pessoas. Porque foi o que aconteceu no meu caso também. Eu sofria bullying na escola. Eu vou falar meu apelido aqui, tá? Quem tá assistindo, eu posso... Não, vou falar. Eu tinha dois. Não fala não, deixa pro final. Eu não vou falar, porque eu acho que eles botam até... Mas, enfim, eu vou falar um. Um era Zé Droguinha, só pra você ter noção. O outro eu vou falando que o outro é um palavrão. Você sabe qual que era, eu já te falei, né, eu acho, né? É um órgão genital do homem, mas eu não vou falar com ela, não. Era meu apelido. Enfim, não vou falar, porque senão... Mas então, pra você ver, olha como é que as coisas mudaram. Hoje eu estou como pastor, pregando evangelho. Já estou desde os 20 anos de idade. Eu fui consagrado pastor com 20 anos de idade. Então eu estou com 35, já tem 15 anos que eu venho trazendo a mensagem. Eu só fiquei nesses 15 anos, 3 anos, no banco. Mas não foi que o pastor colocou, não. Não foi que eu estava de castigo, não. Tá? Você gosta de julgar, já vai falar, ia lá, ficou 3 meses, 3 anos no banco. Não vem debochar, não. Foi uma escolha minha que eu decidi. Nem sempre recuar é sinal de derrota. Sim. Às vezes é como Elias, foi para a caverna, mas não é porque ele ia morrer, não. Deus falou para ele, Elias, olha, Jezabel vem aí, mas você está comigo, eu estou contigo, vamos embora. Mas Elias, mesmo assim, ele se sentiu na necessidade de se esconder na caverna. Muitos pregam, né, por causa que ele ficou com depressão, sentiu mal. Ele pode ter sentido esses sintomas, claro, e acredito que sim. Humano, né? Humano, com medo, uma luta dessa. Até Jesus teve perseguição, né? Teve medo. Todos nós sentimos isso. Né? Só que foi engraçado porque a estratégia foi tremenda. Ele se acuou na caverna. Então, ou seja, ninguém conseguiu achar ele para matá-lo. Mas depois ele saiu e cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a missão dele, ainda treinou. Começou a buscar intimidade até tá cheio para sair. E sabe o que eu vi? A intimidade. Quem alimentou eles? Os corvos, certo? Sim. Deus mandou o que mais? O anjo. Então, olha que Deus tinha intimidade com ele, tamanha, que fez um sobrenatural. Mandou anjo, mandou corvos, então não faltou nada para Elias. E Elias ainda desceu e Deus ainda falou, agora vai preparar um sucessor. Intimidade faz isso. Intimidade faz você entender que você não está aqui à toa, que você tem uma missão. E Elias tinha uma missão, tanto que ele não viu a morte.
Deus deu a ele ainda um arrebatamento, e quando Jesus estava com os discípulos, ele Elias apareceu para eles no monte. Olha só, Moisés e Elias. Isso é tremendo. Então, você entende que quando você tem intimidade com Deus, você vive o sobrenatural. Sim. Você vive. Então, eu, nesses 3 anos, eu recuei, mas para viver coisa maior. É uma mola. Já viu a mola? A mola, quando você afunda ela encolhe. E a pessoa fala, ih, encolheu. Não, eu fiquei 3 anos ali na mola. Mas quando me soltaram, olha agora. E eu quero agradecer também muito agora, vai estar acompanhando também aí, o nosso pastor presidente, que é o pastor Rinaldo Dias. Pastor Rinaldo Dias, aqui ó. Abraço, tamo junto. Beijo no teu coração. Grande homem de Deus, uma referência para mim, um homem que anda segundo o propósito de Deus, Amém. que passa muita dificuldade, eu vejo, eu estou acompanhando com ele, estou sempre com ele, vejo ele passar muita dificuldade, mas eu vejo ele dando a volta por cima de tudo, porque Deus é com ele. Então, Amém. ele deixou ele está deixando para mim um legado, deixou um ensinamento e me deu uma oportunidade, porque foi ele, depois dos 3 anos que eu estava na mola, que soltou a mola para ela voar. Foi ele que soltou e falou, agora essa mola vai voar. E aí ele chegou para mim e falou assim, Thiago, seu lugar não é no banco, você é do altar, você tem chamada. E ele foi lá e me abençoou, me consagrou, me abençoou, e hoje eu estou atualmente, né, na Assembleia de Deus, que foi a igreja que eu batizei, foi, se eu não me engano, salvo engano, foi em 2004, eu batizei na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, foi onde eu larguei as drogas para poder me batizar, entregar a vida para Cristo, passei nas águas. Então, assim, o pastor Rinaldo foi um marco na minha vida. Por isso quero deixar esse beijo, ó, no teu coração, meu pastor, a pastora Simone, sua esposa. Então, eles me abraçaram. A pastora Simone me incentivou a ministrar a primeira palavra de Deus ali na Catedral da Assembleia de Deus. Então, você vê que tem pessoas que têm intimidade com Deus. Qual é o dever delas? Impulsionar pessoas. Sim. Preparar discípulos. Foi o que Elias fez. Então, eu, depois de 3 anos de banco esquentando, o homem de Deus foi lá, me cutucou. Tum! Soltou a mola. Aí, pum! Agora, para a honra e a glória de Deus, Tom, eu acho tão engraçado o que é intimidade com Deus, né? É uma missão mesmo e que não temos controle. Quem está no controle é Deus. A obra é do Espírito Santo. E hoje, Tom, a minha agenda está lotada. Glória a Deus. Eu estou com tanto convite para pregar nas igrejas aqui que a minha agenda lotou. Há tanto que as pessoas me ligam agora, eu estou até meio perdido. Eu vou, corro para a agenda e falo, será que já tem? Aí o irmão, dá nesse dia, dá no outro. Eu estou até meio perdido. Irmão, calma. Tem magrinho para todo mundo, não tem muita carne. Não, mas a gente divide magrinho. Então, assim, eu comecei a pregar. Então, tem pessoas que têm intimidade com Deus que elas preparam sucessores. Uau. Isso é tremendo. E é isso que eu queria muito também falar, Tom, que preparando sucessores, eu quero muito continuar o legado, porque eu já preparei pessoas que hoje são bispos dentro de igreja, são pastores até estaduais, cuidam de 200, 300, até 500 igrejas. Uau. Então, hoje, eu já batizei mais de 600 pessoas, 600 vidas, se eu não me engano, salvo engano, umas 700 e poucas vidas eu já batizei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, assim, para quem era o Zé Droguinha, né, que tinha um apelido, aquele apelido horroroso, você que colocou o apelido em mim, eu lembro de você, tá? Eu tô orando pela tua vida. Então, assim, para quem era o Zé Droguinha, hoje eu tô como Thiago, servo de Deus, um pastor, um líder religioso, vamos dizer assim. Né? Então, as coisas mudam através da intimidade. E, Tom, eu queria só aproveitar também um gancho aqui, para a gente falar do íntimos, um pouco mais do íntimo. Há uns 3 meses, eu fiquei 3 meses atrás, dentro de um quarto, numa oportunidade que meu pai me deu de termos um relacionamento melhor entre eu e ele, e Deus. Eu, meu pai e Deus. Porque quando eu estava na droga, a droga me afastou um pouco da minha família. Sim. E meu pai é crente já tem mais de 20 anos. Meu pai é cristão há mais de 20 anos. E fervoroso, tá? Aquele crente roxo. Pai, ó, um beijo pra você também. Tô mandando um beijo. Tá igual o programa né? Não vou falar o nome dela não, porque não podemos. Mas um beijo lá. O pai, é o beijinho, tchau, né? Mas enfim. Então, assim, um beijo lá pro meu pai que me ganhou para Jesus das drogas. Cuidou de mim, tem cuidado de mim e me ensina a palavra de Deus. Ele é roxo, tá? Né? A produção aqui conhece bem ele. Ele é roxo, né? Ele pega no pé. Não, isso é pecado, isso é errado. Meu Deus, tá bom. Mas às vezes tem que apertar o cinto, senão a calça cai. Boa. Entendeu? Tem que apertar o cinto. É o meu caso, magrinho também. E meu pai foi esse marco na minha vida. É o pastor Adriano Limonge, né? Então, o pastor Adriano Limonge me ajudou também muito nisso. E assim, eu falei com meu pai, eu preciso de um tempo aqui na sua casa. E eu comecei a ficar no quarto
E eu lia muito, você que tá acompanhando, entenda isso aí. Entenda esse mistério de Deus para tua vida. Estar isolado no quarto, focado em oração, também torna o teu quarto um templo. Com certeza. E às vezes as pessoas não percebem o quanto a sua casa também pode se tornar um templo. Uau, então a gente tem que aprender a fazer dos nossos lares o templo, uma extensão da igreja. Isso aí. Tá? Porque o que a gente vive dentro de casa é o que reflete a nossa vida. Se a nossa casa vai bem, do lado de fora, o trabalho, tudo que a gente faz fora de casa, vai muito bem. E o que aconteceu? Eu comecei uma consagração dentro do quarto tremendo, porque o Espírito Santo descia sobre mim e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falava em línguas estranhas, os dons do Espírito, que a gente fala muito no Íntimos, né? Sobre os dons do Espírito. Descia sobre mim e começava a me dar revelações, que eu estava, embora eu estava afastado do altar, estava como membro na igreja, embora o pastor Rinaldo me despertou essa fé, e eu falei assim, algo está para acontecer. É engraçado que Deus dá avisos. Sim. Ele dá sinais, são pequenos detalhes. E dentro do quarto, Tom, foi 3 meses, ou seja, 90 dias, entre eu e Deus falando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, é isso mesmo? Senhor, por que eu estou assim? Se eu já preguei para a igreja, por exemplo, a igreja que eu liderava tinha 6 mil membros. 6 mil membros, tem noção? É muita gente. Eu tenho fotos aí, né, postadas e tudo, e Deus me usava muito. E eu falei, agora estou no banco, estou esquentando o banco, e jogador não foi feito para ficar no banco, tá? Jogador tem que ir para campo. Então eu falei assim, Deus, vamos orar em jejum e oração. Do nada, o Espírito Santo me pega, me voltou para a obra, comecei a pregar. Nas pregações, o Espírito Santo falou comigo, eu quero um pouco mais de você, algo que você nunca fez. 15 anos, hein? Em 15 anos. Eu comecei a ver que eu tinha um dom para escrever, porque eu escrevi os esboços das minhas pregações. Porque eu sou muito bom de aprender escrevendo, não só de ouvir. Eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir assim e gravar, mas eu escrevendo, eu gravo. Tem pessoas que gostam de ouvir e gravam, tem pessoas que têm facilidade de escrever. E eu comecei a escrever os esboços das pregações que eu fazia. E quando eu vi ali, tinha um livro. Chegou um dia que eu vi no meu computador, tinha um livro. Uau. E aí eu falei assim, meu Deus, tem um livro aqui, e todo voltado para o Espírito Santo, para a intimidade com Deus, e para mostrar o quanto a pessoa, quais as chaves que ela tem que virar na vida dela, para ter uma vida de intimidade com Deus. E só aquele detalhinho ali, pequenos detalhes, mas que causariam grandes impactos na vida das pessoas. E aí eu escrevi quando eu fui, imprimi, quando eu te falei, né, eu avisei, Tom, tem um e-book saindo aí. Aí eu percebi que hoje nada é mais na folha, facilitou mais ainda. Porque eu falei, se não é mais para ser impresso, o custo também para mim poder divulgar esse livro vai ser menor. Então, como que vai ser? E-book. E hoje tudo é digital, né? Estamos vivendo, como você falou, na era do digital. Hoje está tudo no celular. Todo mundo hoje tem um WhatsApp. Você tem um WhatsApp. Você deve estar assistindo a gente pela rede social, pode ser pelo celular, um computador. Então, hoje tudo se tornou muito digitalizado, né? E eu digitalizei o livro. Uau. E o que eu fiz? 25 páginas, né, Tom? Como eu te falei, ensinando o que são os dons do Espírito Santo, o que é andar com Deus, o que é ter intimidade com Deus. E o mais gostoso, coloquei 2 pedaços do meu testemunho lá. E o que é o meu testemunho? Não só a parte da droga. Só para mim deixar você falar também um pouco, o pastor fala muito, né? Pastor fala, viu, né? A produção tá rindo aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Quando eu criei esse livro, eu coloquei nele também uma parte falando das drogas, porque tem gente que já adquiriu o livro, tá? Eu não fiz o lançamento, Tom. Tanto que agora eu tô falando, já tô dando uma abertura pro lançamento dele. Mas eu já soltei alguns exemplares dele no digital. Eu envio por e-mail ou pelo WhatsApp. A pessoa me solicita pelo Instagram, ou pelo telefone, ou por e-mail. Ela entra ali, tem acesso a mim ali, e eu envio. Ou algum pastor, algum conhecido meu, me envia e eu envio para a pessoa. A gente está tendo um custo nesse livro muito fácil da pessoa pagar. Não é nada que vai deixar ela mais rica nem mais pobre. É R$29. Porque a intenção não é enriquecer com o livro, é fornecer conhecimento. Sim. E ali são passos para ter uma vida de intimidade com Deus. E ali eu coloquei também o testemunho, o Tom, que talvez eu não sei se eu te contei, agora eu não me lembro, mas o meu testemunho mais forte que marcou minha vida, que me fez ir pro altar, sabe qual foi, Tom? Qual? 25 horas dentro de um sequestro, num carro, com 2 criminosos, com 2 pistolas na minha cabeça, pedindo dinheiro, dizendo se minha família é rica, que precisavam daquele dinheiro, que era para me ligar, e se eu abrisse a boca, eles me matavam. Diziam, liga para a família, para sua mãe, peça dinheiro para eles, queremos dinheiro, senão nós vamos te matar. Ligaram para uma ex-namorada que eu tinha na época, eu tinha apenas 19 anos de idade, 18 para 19.
ligaram para minha ex-namorada, pegaram todos os telefones da minha mãe, porque o telefone eu usei uma forma para não salvar claramente quem eram meus familiares. Eu sempre tive essa técnica aí. Por isso é muito, muito difícil descobrir quem são meus familiares no meu telefone. Então, pegaram ali e começaram a extorquir a minha mãe no telefone. E falaram que eu estava drogado. Usaram tipo assim, ele está drogado aqui, nós vamos... né? E usaram essa artimanha de falar que eu estava drogado. Me levaram, foram 25 horas, Tom. Eu contei a cada hora que eu estava passando dentro daquele carro com 2 pistolas na minha cabeça. Eu só sabia chorar. Eu pensava, se a bala me matar, de nervoso aqui eu vou ter um infarto. E pararam na porta de um hospital aqui na região, tá? E um deles desceu e cortou a luz do poste. Deu um breu. Quando deu um breu, Tom, dentro do carro, eu falei assim, meu Deus, foram 25 horas, agora eles vão me matar. Já passou um dia, já conseguiram saber onde eu moro, já conseguiram sobre minha mãe, estão ameaçando minha família, e tudo aquilo ali numa pressão altíssima. E eu falei, agora vão me matar. Quando o cara cortou a luz, deu um breu, o outro falou assim, eu estava escutando a rádio, e incrível que pareça, olha como é que Deus se conecta, Tom. Tocou um louvor. No som do carro tocou um louvor. Olha isso. E eu escutei e falei assim, eu comecei a chorar. É impactante isso, porque eu comecei a chorar. E eu falei assim, é Deus. E eu falei assim, Deus, eu pequei a vida toda contra o Senhor. Eu tive a oportunidade, não foi por falta de oportunidade, foi por falta de vergonha na cara mesmo, de falta de atitude. Eu não consegui sair da droga. Eu queria estar na igreja, mas a droga falou mais forte do que eu. E aí, no dia do carro, eu falei pro cara assim na hora, posso dobrar o joelho e fazer uma oração? Porque eu já sabia que ele ia me matar. E eu falei assim, posso fazer uma oração? E quando eu dobrei o joelho, eu dobrei ali entre aquele espaço que tem atrás ali do carro, aquela divisória dos bancos ali atrás, eu dobrei o joelho assim e falei para ele assim, vou fazer uma oração. Ele falou assim, pode fazer, daqui a pouquinho você vai se encontrar com ele. Debochou brincando, né? E aí quando eu fiz aquela oração, eu falei assim, Deus, eu me lembro que meu pai pregou um dia na igreja, ele me falou sobre o ladrão da cruz, por isso que eu cito muito essa passagem. E eu falei assim, o Senhor salvou ele no último minuto, então o Senhor pode me salvar. Eu sei que eu vou morrer, mas eu só quero que o Senhor salve minha alma. Meu pensamento foi, posso morrer, mas pelo menos eu vou para o céu. Então eu pedi perdão ali por tudo, mas quando eu estava orando, de olhos fechados, estava orando intenso, fez um barulho, tá, aquele estalo, tá, dentro do carro. E aí eu comecei a procurar a bala no meu corpo, porque um amigo meu me disse que quando uma pessoa toma um tiro no corpo, ela não sente, porque o corpo gera adrenalina tão alta que a bala entra, é uma queimação, mas daqui a pouco para a dor, só sente depois que passa o efeito que o corpo libera adrenalina, né? E aí eu comecei a procurar e não via sangue nem nada. E eu, meu Deus, me salva, me salva, me salva. Aí quando fui ver, o bandido tava assim, ó, metendo a mão debaixo do banco, procurando a arma. Porque quando fez o barulho foi porque o ferro da arma bateu no ferro do carro, daquele freio de mão. Era aquele freio de mão com o ferro exposto. Ele bateu, tum, deu um tim, aí caiu a arma. Quando caiu, ele estava dentro da chave. De repentemente, eu não sei o que houve. Até hoje eu não sei explicar aquilo. O outro entrou dentro do carro e falou, aqui não, não dá, vamos embora. Aí ele entrou, bateram a porta e saíram andando. Quando saímos andando, a minha mãe estava me procurando, igual uma louca no meio da rua, andando todas as ruas. E eles já estavam para ficar perto, eles iam parar perto da minha casa. E eu acredito que ia mandar descer do carro, perto de casa, e me executar ali. Na porta de casa, acabou. Então, quando fomos para lá, chegou na rua da minha casa, a minha mãe, descendo com o carro, encontrou com a gente. Numa rua perto da rua da minha casa. Encontrou, porque eles iam ficar perto, eles não iam passar na rua. Encontrou com eles ali. Quando passou, minha mãe parou, eu gritei, mãe! Assim, no vidro, os caras olharam para trás, assustados. E aí ela jogou o carro. Quando ela parou o carro assim, eu pulei e bati a porta se abriu. E eu saí correndo, entrei no carro dela, joguei, saí arrancando o carro dela, sumi, entrei para dentro de casa. E só que eu fiz uma promessa. Aí eu me escondi dentro de casa, não vi mais os bandidos, só que tem um detalhe. Quando eu dobrei o joelho dentro do carro, antes de escutar o barulho, eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser me livrar, o Senhor pode me livrar. Se eu morrer, me salva. Mas se o Senhor me livrar, eu vou ser o porteiro da igreja. Eu falei assim mesmo, Deus. Eu vou ser o porteiro e o faxineiro. Eu vou limpar a igreja todo dia e vou abrir a porta da igreja. Eu vou abrir a porta da igreja. Eu quero só isso, essa oportunidade de viver. Se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Incrível que aconteça, o que Deus fez? O cara não me matou, o outro pediu, falou que não dava certo, era cara para ir embora. Minha mãe me encontrou, fugi e nunca mais vi eles. Dia seguinte fui para a igreja. Aí eu fui até para a Assembleia de Deus, né, me chama Madureira, e aí o pastor falou para mim assim, ninguém vai te matar não, você agora vai viver, porque Deus tem um chamado de Deus na tua vida. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, é a chance. Então, por isso que hoje eu tenho uma conexão de não largar o altar mais, de não sair da presença de Deus, porque eu fiz uma aliança com Deus naquele dia. Amém. Então, intimidade com Deus, Tom,
é você fazer uma aliança. E eu relatei isso no livro, botei uma parte no livro sobre isso. Então, esse livro, ele chegou para pessoas para inspirar, para as pessoas entenderem um pouco da minha história, como você falou no começo aqui do podcast, sobre o testemunho, para inspirar pessoas. Entendeu, Tom? Então, é uma coisa que vai motivar. Esse livro eu escrevi relatando algo segundo que o Espírito Santo me deu, e já tem pessoas, teve um médico que me procurou e falou assim, a sua história, eu virei seu fã. Ele é um cardiologista, ele deve estar assistindo agora isso aí. Ele é um cardiologista. Ele falou assim, eu virei seu fã. E disse assim, eu não tenho costume de ler a Bíblia e nem de falar de Jesus, mas a partir de agora, por causa do seu livro aqui que eu li aqui, que tem chaves bíblicas, fala sobre a palavra de Deus dentro dele, versículos bíblicos, eu senti curiosidade e quero começar a ler a Bíblia. Como que eu começo? Meu Deus. É forte, né, Tom? Isso é forte. O que eu vou falar depois disso? É muito forte. Se você É muito também forte. ficou impactado aí, comenta aí. Põe a carinha chorando aí. Acho que agora as lágrimas descem, Tom. Meu Eu já tô Deus. quase chorando aqui, mas tudo bem. Eu tava me sentindo dentro de um filme aqui. Meu Deus. É uma Incrível, história cara. de filme. Testemunho Realmente, forte eu vivi um filme. Nós sabemos que Jesus é real, né? Ele é a nossa vida, ele é nosso Salvador. E que foi um milagre que você viveu ali dentro daquela situação ali. E é um chamado que você tem. E eu fico muito assim, tô impactado mesmo com a... Não sabia dessa história. Foi louca mesmo. Foi uma coisa que eu vivi que até hoje eu sinto, para lembrar de onde Deus me tirou, entendeu? Do livramento que eu tive. E assim, engraçado porque eu não sabia ler a Bíblia, como você falou, também tinha vergonha de falar em público. Eu também tinha, até engraçado porque o primeiro culto que eu fui fazer, Tom, olha que engraçado, tinha uma mulher cega e uma que era muda, que era obreira. Ela era muda, a gente ajudava ela. E mais um obreiro. Aí o obreiro até ficou rindo. Falei assim, só tinha eu ouvindo ali, as outras irmãs estavam prestando atenção. Engraçado. E eu falei assim, eu nunca vou ser um pastor, irmão. Eu falei, o pastor falou aquilo, mas eu acho que eu acho que ele entendeu errado. Mas a coisa é tão tremenda, Tom, que eu cheguei a fazer cultos, como eu te falei, para 5.000, 3.000 pessoas. Então eu fiz para multidões. Tanto que eu tive uma experiência em outro ministério também, fora da Assembleia de Deus. Eu fui daquela igreja, né? Eu fui de uma outra igreja, que eu acho que não posso falar o nome dela aqui, mas eu fui de outra igreja que eu preguei para multidões lá. Eu tinha um programa de televisão, canal era 24 horas, tive equipe, eu lá liderei 500 e poucas igrejas no estado, junto com o bispo. Era eu e um bispo liderando o estado e era 500 e poucas igrejas. Então era mais de 600 pastores. Então a coisa foi muito impactante, Tom. E eu acho assim, Tom, que a pessoa tem que acreditar no que Deus preparou para ela. Ela pode estar acompanhando a gente aqui agora falando assim, poxa, eu quero essa intimidade. Eu quero ter uma intimidade com Deus. Se você quer, eu acho, Tom, que a gente podia fazer um gatilho agora, virar uma chave aí, as pessoas começarem a comentar. Quem quer, coloca assim, eu quero essa intimidade, eu quero esse livro. Se alguém quiser adquirir o livro também, deixa no comentário. Deixa o seu nome ali que a gente vai fazer contato. Deixa o e-mail, o WhatsApp ali não WhatsApp não, mas deixa o contato eu quero que a gente manda mensagem. Digita um eu quero, comenta. Eu quero o livro. Porque a nossa intenção... Qual que é o nome do livro? É Íntimos. Íntimos. Para ter essa intimidade com Deus. Então assim, ô Tom, eu acredito que a pessoa que está ouvindo a gente, ela não sabe onde ela vai chegar ainda. Sim. Mas eu sei que Deus vai levar ela para uma experiência incrível. E vai mudar toda a história de vida dela. Vai mudar o destino dela vai ser mudado. Como mudou o meu, como mudou o seu. Então, e a gente está aqui, Tom, para me finalizar, acho que agora é mais que você falar, eu já falei demais, gastei minha saliva. Eu vou até tomar esse litro de água aqui todo. Mas, enfim, a pessoa ela que quiser ajuda, eu estou me dispondo. Eu acredito que você também, Tom, que Deus te deu um dom lindo. Quero parabenizar eu quero te parabenizar e louvar a Deus pela tua vida, porque eu sei que Deus vai te usar muito ainda. Amém. Eu já vejo Deus te usando de forma tremenda. O VR Effect vai virar marca, referência. O Espírito Santo vai fazer isso, porque Deus conhece o coração do homem. Amém. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, ele move a mão de Deus. E sabe, todo mundo que está agora quebrantado, se identificou com as nossas histórias aqui, né? Testemunho, eu acredito que ela pode contar com a nossa ajuda, tá? A gente tem um Instagram, eu quero deixar, você pode deixar o arroba do Vou deixar na descrição. Exato. Nosso. E a gente deixa também, um pouco depois, eu até pedi pro pessoal da produção deixar o arroba e o arroba do Instagram e também do canal também, que eu tenho um canal também, o Tom, que é o meu canal, é o meu nome, Pastor Thiago Limonge. Show. Ela vai entrar lá no YouTube. Tem a questão das lives também. Continua fazendo as lives? Continuo. Incrível. Tom, já tá fazendo agora. Eu acho que eu tô na 7ª semana de live. Uau.
Todos os dias, durante 7 uma semanas. coisa, não, uma experiência, né? Todos os dias, meio-dia. Eu tinha preguiça, vou falar a verdade. Mas Jesus, eu li na Bíblia, vai ter com a formiga o preguiçoso. Eu falei assim, acordei, tá ligado? Vambora. E comecei a fazer lá meio-dia, já tô na 7ª semana. Todo dia meio-dia, é 15 a 20 minutos, no máximo eu não prolongo muito. É até 15, é de 15 a 20 minutos no máximo. Chegou a 20 minutos, eu já corto. É um ensinamento, eu dou um ensinamento ali de 10 minutos e depois ali eu faço uma oração ali de 2 minutos, tal. É coisa bem rápida mesmo. É para ensinar uma coisa, para virar a chave na vida da pessoa e uma oração para mudar a história dela. E todo mundo ali tá mudando de vida. Eu comecei com 1, 2 pessoas, a gente já alcançou, acho que numa live aqui, porque ali mostra quantas pessoas passam, né? Teve um dia que eu acho que o máximo que chegamos nessas 6, 7 semanas foi, acho que 70 pessoas, assim, alternadas, entra e sai, alcançamos 70 vidas. Só que eu digo assim, eu não vou pela quantidade, eu vou pela qualidade. Sim. Porque às vezes, é como Jesus falou, se tiver 100 ovelhas, 99 salvas ficam aqui esperando. Eu vou em busca da que está perdida. Sim. Então não é sobre número e quantidades, é sobre salvação. É sobre impacto, né? Meu Deus, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. Quero agradecer ao pastor Thiago aí por chamar, né, para fazer parte desse projeto que veio do coração de Deus, através da vida dele, da minha vida, aqui no canal. Dizer, todo mundo que está compartilhando aí, dizer que é real. A palavra transforma as vidas, transformou a minha, transformou do pastor Thiago, vai transformar a sua também, já tem transformado. Então, eu quero que, eu sinto, né, para finalizar aqui, eu quero deixar isso registrado. Em 2015, eu fiz um bloco de carnaval que deu 15 mil pessoas. Meu Deus! E aí eu não entendi, eu achei que ia 1.000 pessoas ali, e eu sabia que ia dar 15 mil. No segundo, aí eu só pedi para Deus, que ninguém morra aqui, que nunca mais eu faço na rua. E graças a Deus ninguém morreu. Aí eu fiz o ano seguinte na Ilha São João, 25 mil pessoas. E aí fui passando, acontecendo, só que eu tenho uma promessa de agora fazer um evento cristão com todas as igrejas, católica, evangélica, todas as igrejas que acreditam em Jesus, dentro de um estádio, com 30 mil pessoas. Então isso eu sei que eu não faço sozinho, com a graça de Deus, mas com a união de todas as igrejas, com todas as denominações, é possível fazer isso. Através do network que Deus tem me dado, as conexões que eu tenho feito com empresários, com bancos, não é à toa. Deus tem me prosperado muito porque Ele quer que aconteça essa obra. Então vai acontecer um avivamento e eu vejo o avivamento em tudo. Eu falei para Deus, me dá uma faculdade. Falei o nome da faculdade específica, não está errado. Próximo à minha igreja Verbo da Vida. E para fechar, eu estava em Resende trabalhando. Eu encontrei 4 meninos que são evangelistas de um outro ministério fundado por um chinês, Dong Li. E já escuto o devocional deles todo dia de manhã. E, cara, os caras são fera em evangelismo. E a gente começou um projeto de evangelismo através ali ao redor da nossa igreja. Tem muitos bares, a faculdade ali. Então, eu sinto que foi uma oração de Deus mostrando como fazer o evangelismo. Que a gente está aprendendo. Sim. Porque o chamado da igreja é ir para fora também. Exato. Né? Exato. A gente vai para um posto de gasolina, se encher e vai para fora, para alcançar os perdidos. Exato. Então, declaro que vai acontecer um avivamento em Volta Redonda, nas nações, em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem conectado propósitos, porque Ele está voltando. Cada dia mais a gente sente a volta de Jesus e essa aceleração da igreja é para acelerar e trazer mais pessoas. Então, se você escutou essa mensagem, se sentiu impactado, compartilha. Quer somar força também? Somar, quer fazer parte do Íntimos. Às vezes ela quer fazer parte desse grupo. Né? Sim. E como é que ela faz assim, Tom? Então, a gente não prega nenhuma igreja, né? Eu sou da Igreja Verbo da Vida, o pastor da Igreja Universal da Assembleia de Deus, mas você pode ser de qualquer igreja. Sim. Mas se você sentir no coração, igual eu fui na sua igreja, você vai na minha, você é convidado a participar de onde você se sente à vontade. Não é sobre placa de igreja, sobre o reino de Deus. Sobre Jesus. Então, se você está sentindo queimar no seu coração, fala assim, eu quero ser íntimo. Vamos... A gente alcançar muitas pessoas, vamos criar um grupo. Já tem um grupo, né? Sim. Grupo Íntimos exclusivo para quem comentar aí. E aí um devocional que eu vou compartilhando o áudio ali, que está no meu coração. O pastor coloca um áudio ali. Sim. E as pessoas vão contando o testemunho que vai acontecer na vida dela. Os romperes que vão acontecer.
Eu creio, vai ser Amém. forte, muito forte. Muito obrigado, Então, tá? olha, É o primeiro obrigado de você. muitos. O próximo vão ter mais convidados, né? Sim. Você pode convidar, a gente vai convidar mais pessoas. E a gente tem que gratidão. ter promessa de a gente trazer gente grande aqui. Produção, preparem. Tem Tem. pessoas grandes querendo vir aí. É. Grandes, eu digo, Deus é grande, mas eu digo Sim. assim, pessoas de grandes nomes aí. Sim, de tempo, né? Tempos. Fechou. Pessoas que dão, assim, vamos dizer assim, marcado. Tem uma experiência. Vamos deixar no segredo Vamos isso aí. deixar no Vamos deixar secreto. as pessoas curiosas. Ora aí pro profeta revelar. Mas, Gente, ó, Tom, só tamo te junto. agradecer. Que Deus continue abençoando Amém, a você, sua também. todos os seus projetos, sua Amém. família. Que tudo já deu certo. já deu, não, Obrigado. Senhor Jesus. Gente, muito obrigado, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Abraço.